Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de genética. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante da genética, a herança ligada ao sexo. Você já se perguntou por que algumas doenças genéticas, como o do autismo, são mais comuns em meninos do que em meninas? Pois é, vem comigo que eu vou te explicar. Vamos entender algumas condições genéticas, como acontece com mais frequências em meninos. E isso não é coincidência. Existe um tipo de herança genética chamada de ligada ao sexo, mais especificamente ao cromossomo X. Ela explica muitas coisas sobre como características e doenças são passadas de pais para filhos. Para nos auxiliar, vamos entender um pouco sobre os cromossomos sexuais. Todos nós temos 23 pares de cromossomos sexuais. O último par, o 23º, é o que define o nosso sexo biológico. As mulheres têm 2 cromossomos X, ou seja, XX, e os homens têm um X e um Y, ou seja, XY. O que acontece é que alguns genes importantes estão localizados nos cromossomos X. E aí vem o detalhe: como os homens só têm um X, eles não têm uma cópia reserva desses genes, diferente das mulheres que têm 2X. Devido a essa diferença, os meninos são mais afetados. Vamos entender melhor por que os meninos são mais afetados. Então, se um homem herda um cromossomo X com uma mutação, ele vai expressar uma característica ou doença, porque não tem outro X para compensar. Já as mulheres podem ter um X com o gene alterado, mas o outro X pode estar funcionando normalmente. Nesse caso, elas são chamadas de portadoras e muitas vezes nem apresentam sintomas. Vamos ver um exemplo bem conhecido: o daltonismo. Quem tem daltonismo tem dificuldade de diferenciar algumas cores, como vermelho e verde. O gene do daltonismo está no cromossomo X. Então, se um menino herda um X com esse gene alterado, ele vai ter daltonismo. Já se uma menina herda só um X alterado, provavelmente não terá sintomas, pois o outro X funciona normalmente. Vocês conhecem alguém portador do daltonismo? O diagnóstico do daltonismo é normalmente confirmado por testes, sendo bastante conhecido: o teste de cores de Ishara. O teste investiga se existe uma difusão na percepção das cores, verde e vermelho, mas não atesta se existe alguma difusão da percepção da coloração azul. O teste consiste em uma série de placas coloridas que contêm números ou padrões, formados por pontos de cores diferentes. As placas são projetadas de uma forma que as pessoas com visão normal consigam identificar os números nela contidos, enquanto as pessoas que apresentam algum grau de daltonismo têm dificuldade em identificar o que consta na placa. Vamos entender um pouco sobre o cruzamento genético. Olha só esse exemplo de cruzamento genético. Imagina que a mãe é portadora do gene do daltonismo e o pai é saudável. Quando esse casal tem filhos, existem 25% de chance da filha ser saudável, 25% de chance da filha ser portadora, 25% de chance do filho ser saudável e 25% de chance do filho ter daltonismo.
Esse tipo de quadro se chama quadro de Punnett e ajuda a entender e a prever as chances de herança. Outras doenças também são ligadas ao cromossomo X, como a distrofia muscular de Duchenne, uma doença grave que afeta os músculos. Por causa da genética, essa doença é mais comum em meninos do que em meninas. A distrofia muscular é um grupo de doenças genéticas que causam fraqueza muscular progressiva e atrofia. Essas doenças são caracterizadas pela falta ou alteração de proteínas essenciais para a estrutura e função dos músculos, resultando no enfraquecimento de degeneração do tecido muscular. Existem diversos tipos de distrofia muscular, com diferentes graus de severidade e início da doença. As curiosidades genéticas. Muitas mulheres podem ser portadoras dessas condições e nem saber, pois não apresentam sintomas. Hoje em dia, com os testes genéticos, já é possível descobrir isso com mais facilidade. A genética é uma ferramenta poderosa para entender, prevenir e até tratar doenças no futuro. Então é isso, pessoal. A herança ligada ao sexo é uma parte super importante da genética e nos ajuda a entender por que algumas características aparecem em certas pessoas. Espero que você tenha aprendido algo novo hoje. Se gostou do vídeo, compartilhe com os colegas e continue explorando esse universo incrível da genética. Até a próxima!